Olá, meus amores, bom dia a todos vocês. Que hoje o dia seja especial, assim como o meu está sendo. Para esse devocional de hoje, eu quero dizer para vocês que o Senhor vai lhes dar um novo presente, porque o título de hoje se diz assim: não se encaixar pode ser um presente. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da minha vida, da vida dele, uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. Aí a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaías 53:10. Aqui, nesse versículo, o Senhor está dizendo que o próprio Jesus vai ser esmagado, né? Para nos conceder o presente que nós temos hoje, de sermos conhecidos como filhos de Deus, como filhos do único e poderoso e maravilhoso Pai eterno, né? Que o Senhor Jesus possa hoje alcançar o seu coração através dessa ministração maravilhosa, desse devocional que hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais como nos encaixar, como estar encaixado nessa palavra tão poderosa e nessa vida nova, nessa transformação que o Senhor tem para cada um de nós. Fico pensando o que teria sido de Moisés, Esther, Daniel e Paulo se tivessem se encaixado. Por vez, estar fora do padrão pode ser uma grande dádiva. Se José tivesse se encaixado perfeitamente em meio aos seus irmãos, não teria chegado a ser governador do Egito. Precisou ser desprezado, rejeitado, ridicularizado, então ser arremessado rumo ao seu destino. Muitas das vezes, quando nós passamos por certas situações nas quais nós achamos que somos esmagados, né? Que não servimos para nada, é nessas situações em que o Senhor está usando para nos forjar um novo caráter e para nos dar uma nova visão de tudo. Vamos começar a entender agora, assim como José e tantos outros homens e mulheres da palavra de Deus, da Bíblia, nos ensina que se não deixamos a situação nos encaixar, se nós não estamos no mesmo padrão do mundo, nós somos diferentes, nós fazemos a diferença. Porque Daniel, quando foi para a Babilônia, ele não se misturou, ele não se contaminou com nada. E ele não era velho, ele não era uma pessoa experiente, ele era um menino. Ele tinha 14, 15 anos, ele era um jovem, adolescente, e ele teve posicionamento. Então, muitas das vezes as pessoas dizem assim: ele é novo ainda, ele vai aprender, mais lá na frente ele se posiciona. Não, o tempo é hoje, o tempo é agora. E eu não sou diferente de ninguém, nem você, porque diante de Deus nós somos o melhor dele, que é a coroa da criação. Então nós temos que ter posicionamento. A nossa vida só vai fluir, só vai ser melhor quando nós nos colocamos na posição. Por isso não precisamos nos encaixar a nada, nada que as pessoas queiram que nós fiquemos. Não faça isso, não, mas eu não quero, isso não me agrada. E às vezes as pessoas fazem, às vezes as pessoas se encaixam por conveniência ou até mesmo porque vai estar em um grupo ou em uma situação na qual todos estão. Não, isso não é o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Então busque, procure fazer o melhor por você, não pelos outros. Tempos antes de lançar a plataforma de ensino Casa de Isabel, tentei fugir de todas as maneiras. Pensava não me encaixar naquele tipo de trabalho. Tinha medo de câmera, sentia-me desconfortável e não queria exposição. Houve muitos momentos nos quais disse a mim mesma: não vou conseguir.
Chega, não quero isso. Só decidi liberar as gravações e lançar o projeto depois de vencer muitos gigantes interiores. No entanto, para isso, tive que entender que na realidade não era o que eu não me encaixava, mas que Deus havia desenhado algo para mim e que eu seria incapaz de viver sem a sua presença capacitadora. Foi então que decidi, vou me submeter a esse processo. O resultado, hoje, estar em frente a uma câmera já não me causa desconforto, é como se nada estivesse ali. A verdade é que Deus leva a nossa transformação pessoal à expansão do reino muito a sério. Portanto, se Ele tem algo em mente para você, o meu conselho é: não fuja. Então dá para fugir? Você pode perguntar. Claro que sim, só que se fizer isso, você viverá derrotado pelos seus gigantes interiores. Quem me vê agora pode achar que sempre tive todos esses conceitos claros e bastante em minha mente. Mas os que me conhecem há muito tempo dirão, ela era muito diferente. Não acordei uma bela manhã transformada na pessoa que sou hoje. Precisei passar por um longo processo de desenvolvimento até compreender o propósito que Deus havia desenhado para mim. E até hoje isso ainda está em andamento. O texto de hoje diz que Deus, para cumprir seu propósito na vida do filho, precisou esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus enfrentou um episódio significativo. Foi conduzido ao deserto para permanecer 40 dias em jejum e depois ser tentado pelo diabo. Creio que não existia uma prova mais dura que o deserto. Aliás, trata-se de um terreno com especificidades que, por si mesmas, explicam o motivo de esse teste ser tão árduo. Moisés, em seu discurso de despedida, declara que o Senhor os havia conduzido por todo o caminho no deserto durante 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, ou seja, se iriam obedecer ou não os mandamentos divinos. Deuteronômio 8:2. Vou dar uma paradinha aqui e vou dizer algo que o Espírito Santo traz ao meu coração. O processo de transformação, ele é doloroso. Por isso é que é uma decisão. Por isso que se encaixar as comodidades do dia a dia, as ideias do mundo é mais fácil. Quantas das vezes deixamos de viver o propósito do Senhor por aquela pergunta que eu fiz ali atrás? Fugir. A gente entrega tudo, deixa de viver o propósito que o Senhor tem para nós, que o Senhor planejou antes mesmo de nos formar no ventre da nossa mãe. Ele já tinha um propósito, um projeto para a nossa vida, mas nós decidimos não querer. Nós, às vezes, tomamos decisões nas quais nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do propósito do Senhor e passamos por situações nas quais, quando estamos sofrendo, chorando, destruídos, jogados na rua, na sarjeta, ou então por aí, em qualquer situação, numa cama de hospital, num acidente terrível no qual você nunca mais vai poder andar. Mas quando você está nessa situação, você se lembra de Deus. Aí você se lembra, por que eu estou passando por isso? Eu nunca fui uma pessoa ruim, eu nunca maltratei ninguém, mas se desviou do projeto, do propósito do Senhor. Não quis passar o processo, preferiu se encaixar ao que o mundo ofereceu, ao que a proposta
tentadora te ofereceu. E hoje você, sentado aí, pensando um minutinho, vai se lembrar como é difícil. Fugir do propósito de Deus nunca foi uma boa opção. Quantas histórias nós vemos hoje, novelinhas, né? Historinhas assim, nas quais o Senhor usa as pessoas mesmo a todo momento na internet para nos alertar. Não faça isso, não faça aquilo. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. O filho pródigo saiu para o mundo, destruiu tudo que papai dele construiu e deu para ele, que era a herança dele. Gastou tudo, viveu regaladamente, mas tudo acaba. Tudo que nós não cuidamos e que nós jogamos fora, vamos dizer assim, usamos de forma inconsequente, com certeza vai acabar. E aí, amanhã ou depois, você perde o seu pai, perde a sua mãe, perde tudo que eles deixaram aí para você usufruir, porque não cuidou. E aí só vai te sobrar uma coisa: gritar, chorar, lamentar, ou dizer: Senhor, me dá forças porque eu preciso recomeçar, eu preciso de um novo caminho, de um projeto seu para suportar este momento e passar. Então, aprenda com o Senhor Jesus, Ele está sempre de braços abertos, mas lembre-se que é preciso uma decisão tua. Isso quer dizer que o povo de Israel foi humilhado, e padeceu para que Deus em seguida usasse aquela situação como oportunidade para sustentá-los e ensiná-los. Todo aquele sofrimento foi aproveitado pelo Senhor com a finalidade de conduzir um caráter aprovado. Consistia em uma prensa para extrair o melhor daqueles seres humanos que não sabiam honrar a Deus. Isso me lembra de uma das parábolas mais belas de Jesus. Em Marcos 2:22 lemos: E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Segundo o texto bíblico, o vinho novo deve ser guardado em um odre novo, por uma razão muito simples. Este é capaz de expandir e preservar o conteúdo em condições apropriadas. Há pelo menos duas verdades aqui a serem destacadas. A primeira é que o vinho é produzido pelo esmagamento da uva. Caso você se deixe esmagar pelo processo de Deus, a ponto de ser aprovado no teste do caráter, o novo vinho será produzido na sua vida. Segundo, porém, esta relacionada à primeira, o novo vinho não se encaixa neste velho arcabouço. Por isso, você sofrerá uma sensação de deslocamento. Nesse momento, deverá tomar uma decisão: preservar a velha estrutura ou dar espaço à nova para poder expandir. Muitos homens e mulheres fracassam em cumprir o propósito de Deus porque resistem ao odre novo. Acostumam-se tanto com as vitórias passadas, com as antigas maneiras de atuar e com o conforto, que a máxima: o vinho velho é melhor, Lucas 5:39, resume sua perspectiva de vida. Aqui eu quero dar uma pausa bem pequenininha e dizer uma coisa para vocês. Tudo que passou, tudo que é velho, não serve mais. Temos que sempre inovar. E o novo, às vezes, nos dá medo. Mas mesmo com medo, vá para o novo. Experimente o novo. Porque o novo vem de Deus. E Ele não te causa sofrimento. Porque tudo que o Senhor coloca nas tuas mãos
não acrescenta dores. Então, se é do Senhor, nunca desista do novo. Ah, mas estou no topo. Deus me ofereceu algo que talvez eu vou voltar lá. Não tem problema. Você pode ir para o deserto, mas é lá que o Senhor te levanta de novo. É lá que Ele precisa de você. É lá que você vai ter ainda mais valor do que aonde você está. Porque se você obedece, o melhor acontece. Não viva do passado. Aprenda com ele para ser capaz de seguir em frente. Adapte-se às novas estruturas para receber vinho novo. E não se esqueça, não se encaixar pode ser um presente. Nunca se encaixe aos padrões. Nunca se deixe levar pelo... Ah, mas minha vida está bem, por que eu tenho que inventar coisas novas e tal? É como ser pastor. O pastor de ovelhas, isso eu vou falar dentro da Bíblia, ele tem que levar as ovelhas para lá e para cá. Por quê? Porque ele gosta de ficar zanzando com elas? Porque elas gostam? Não. É porque o pastorear ovelhas é levar elas onde está o melhor pasto, onde está a melhor água. E é esse o trabalho do pastor. Por isso é que ele nunca é alguém que está no mesmo lugar por muito tempo. Ele está sempre mudando, sempre inovando, sempre com um novo rebanho, sempre com uma nova perspectiva de vida, porque depende dele o cuidar das ovelhas, e não do mesmo aprisco, e não ficar preso a algo que não é para ele. Nós temos que aprender que tudo que é novo vem do Senhor, porque é maravilhoso e não acrescenta dores. Beijo no coração de vocês. Até amanhã para o próximo devocional, ao qual nós vamos falar de autoridade legítima. Amanhã nós vamos falar sobre algo que nos traz o poder que o Senhor ministra sobre a nossa vida, que é a autoridade. Beijo no coração de vocês. Até amanhã para o próximo devocional.